Bom dia. Todo mundo Bom dia. acordando, tomando um cafezinho. Bom dia. Vamos esperar o povo entrar. Vou perder uma hora hoje. Tá chovendo, tá friozinho. Bom, gente, eu vou começar, mesmo que não estejam todos aí. Quem quiser ligar a câmera para a gente compartilhar os nossos rostinhos recém-levantados para facilitar a nossa aula, pode ligar a câmera, tá bom? A gente agradece. Olha só, gente, primeira coisa, o Theo tá embaixo da coberta. Tudo bem, Theo? Estudar. É, Sofá. É o Theo. o que é o Theo? Olha só, gente. Quem puder, né, pegar o livro aí, vamos pegar. Ou se Eu não, sei só que ele vai presta dormir bastante. ali. Aí eu vou Presta bastante. gritar na cara dele. É, Ele é pobre, quem vai dormir? o Theo. Aí eu vou Não, gritar na não, cara não, dele. juro. Não, ele não vai dormir, não. Não, não, sou uma pessoa atenta. Bom dia, Arthur. Vamos ver quem mais. Quantos estamos já? 21. Já estamos no número bom. Gente, olha só. Hoje nós vamos começar falando, então, sobre o nosso capítulo 5. Esse capítulo é maravilhoso. Pensa no conteúdo que eu gosto. É esse, tá? E a introdução do nosso capítulo nos mostra que, né, o navio... Espera aí que travou aqui. Peraí. Deu uma travada. Peraí, deixa eu botar aqui de novo. Vamos lá. Capítulo 5, página 82. Todo mundo ligando aí, né? Ou abrindo o nosso livro na página 82. Gente, olha só. Isso aqui é um navio de transporte de mercadorias que acontece hoje, ou seja, o peso do comércio hoje internacional, ele é feito através dos navios de container. Todo mundo já viu todo mundo já viu um container? Sim. Sim, não. A gente utiliza os containers para transportar mercadoria, mas tem container para tudo. As pessoas usam para fazer qualquer coisa. Até casa de container a gente já viu, né? Exatamente. Nós temos até casas de container, né? Mas os navios. Oi. Que no lugar que eu fui, era tipo um restaurante. Eles eram tudo feito de container. O restaurante? Olha que legal. Aonde isso, Luana? Eu esqueci. Não, você esqueceu, mas você lembra que tinha lá o container, né? Eu lembro. Olha que interessante quando a gente está observando aqui esse navio, né? E aí a gente olha isso aqui.
o local onde fica a tripulação, as pessoas mesmo que movimentam o navio, é só essa região aqui. Todo o restante do navio, ó, ele é usado para colocar os contêineres e para transportar as mercadorias. Eles não fazem outra coisa a não ser essa, tá? É bem interessante, então. Só que para a gente começar a falar sobre essa questão dos transportes marítimos e do uso dos oceanos para transportar mercadorias, a coisa nem sempre foi assim, ok? Nós vamos ter aí Nós vamos tentar entender nesse nosso capítulo. Eu sei que vocês já fizeram aí atividades, já fizeram as leituras, né, dinâmicas de vocês, mas nós vamos tentar entender nesse capítulo como que começou esses transportes, começou esse contato, né, por meio do oceano. E para isso a gente precisa mesmo aqui observar o mapa. Não temos para onde fugir, tá bom? Todo mundo tá vendo aí o mapa? Sim. Sim, né? Ok. Então vamos lá. Nós temos aqui o continente europeu, bonitinho. Nós falamos que aqui nesse continente europeu, num primeiro momento, há algum tempo atrás, nós tínhamos aqui nessa região, aqui de vermelhinho aqui, essa área aqui era estabelecida por um grande império. Que império era esse? Qual era o grande império Romano, que dominava? persa, sei lá. Império Romano, tá? O persa é mais pro lado de cá. Mas enfim, Império Romano, ok, muito bem. Depois do Império Romano, nós sabemos que tudo isso aqui acabou e nós chegamos num período que nós chamamos dos feudos, que foram vários espalhados Foi o aqui período mais chato da história. pela Europa, né? Ok? E depois nós sabemos que nós sabemos que os cristãos fizeram uma viagemzinha que saiu mais ou menos. Peraí, não foi bem aqui, não, foi o contrário, peraí. Os cristãos fizeram uma viagemzinha que saiu dessa região aqui para este local aqui. Que viagem foi essa? As cruzadas. As cruzadas. Pronto, ok, tá bom? E nessas cruzadas nós tivemos aí, vamos dizer assim, o renascimento comercial. Ponto. Nesse renascimento comercial, os europeus, todos os europeus, eles começaram a ter contato, principalmente, com os produtos que vinham da região da Ásia. Qual região? Dessa região aqui, ó. Ok? Dessa região vinham produtos, né? Pegava um pouquinho aqui da China também, tá? Mas eu já peguei aqui um pedaço dela. Vinham produtos que eram muito, muito valorizados na Europa, ok? A seda era super valorizado, metais preciosos, roupas, né? Alimentos e principalmente relacionado aos temperos, a noz moscada, a pimenta do reino, a pimenta malagueta, o cravo da Índia, tudo isso era muito valorizado, recebia o nome na Europa de especiarias, né? Era algo que tinha o valor como peso de ouro. Então, ok, muito legal. Só que naquele período, os europeus, eles não tinham o hábito de utilizar, deixa eu diminuir aqui, peraí. Eles não tinham o hábito, não era normal que utilizasse o caminho, né? Deixa eu pegar aqui. Um caminho normal. O caminho que a gente já conhece, né? É porque eu não tô conseguindo pegar aqui meu destacar. Não era normal utilizar o caminho normal. Não o caminho. The way. Ok. Esse caminho aqui, que é o caminho que a gente fala que seria por água, para chegar da Europa no continente asiático. Qual era o caminho que era utilizado? O caminho que ficava conhecido como a Rota da Seda era este caminho aqui. Os produtos saíam, vinham por essa região aqui que eu fiz aqui, ó, de laranja, e aqui eles eram distribuídos por todo o continente europeu.
qual é a grande situação e qual é o grande problema em relação a esse comércio? Esses produtos que utilizavam essa rota que eu fiz aí de amarelo, eles sofriam um monopólio por parte dos árabes. Lembrando que os árabes, eles estavam nessa região aqui, ó, né? Aqui nós temos os árabes, na Península Arábica, ok? Junto com os italianos. Eram eles, árabes, junto com os italianos, eram eles que monopolizavam esse comércio todo que existia aqui das especiarias, ok? Então, o que vai acontecer aqui nesse período? Essas especiarias, como elas saíam dessa região, como elas saíam dessa região, atravessavam tudo aqui, chegavam aqui nessa região daqui, elas entravam na Itália e eram os italianos que distribuíam os produtos por todo o continente europeu, ok? Só que esses produtos, como eles saíam lá da Ásia e chegavam aqui e passavam por muitas pessoas, eles iam subindo o valor deles de mercado. Ok? É o normal, né? Então, principalmente os portugueses, que foram os pioneiros nas grandes navegações, falaram bem assim, ó, em vez de eu comprar esses produtos dos italianos, por que a gente não vai lá direto na fonte e compra o produto diretamente dos produtores, né? Ou seja, mais barato para que eu tenha lucro. E todo mundo falou assim, é uma ótima ideia, vamos mesmo. Só que o problema era, naquela época, por exemplo, Portugal, vamos olhar aqui a localização geográfica de Portugal. Ó, nós temos aqui Portugal, tem uma localização geográfica interessante. E qual é a ideia? Ó, Portugal tem um litoral muito amplo. Eles já estavam acostumados, já era normal para os portugueses, fazer navegações, mas nessa região que eu estou apontando aqui agora. Ok? Numa região não mais longe do que isso aqui. Principalmente dedicado à pesca. Eles pescavam, eles já estavam acostumados com as grandes navegações, e Portugal, em relação aos outros países da Europa, ele tinha uma posição geográfica e estratégia para as grandes navegações, porque olha só, ele já estava ali na saída do Oceano Atlântico já, ok? Então, os portugueses pensaram, ora bolas, por qual motivo, causa, razão e circunstância, nós vamos ficar comprando produtos dos italianos caríssimos, vamos buscar uma maneira de encontrar um caminho que faça com que a gente chegue no continente asiático. E a primeira proposta foi, vamos dar a volta no continente africano. Maravilhoso, né? Muito fácil. Gente, mas não foi tão fácil assim não, porque naquela época não existia uma tecnologia, vamos dizer assim, como a de hoje, e eles começaram a fazer as grandes navegações em embarcações frágeis. Então, as pessoas saíam, né? E começaram, pouco a pouco, Portugal começou a fazer esse processo de navegação. Eles não fizeram o caminho de vez. O que eles fizeram? Eles foram, pouco a pouco, conhecendo o caminho. Então, eles vinham, aí paravam numa área, aí estabelecia aqui um porto, uma feitoria, onde eles pudessem ir e voltar. Aí depois eles iam mais um pedacinho. Aí depois eles iam mais um pedacinho, até que finalmente eles chegaram no continente asiático, ok? Essa região do continente asiático vai ficar conhecido como as Índias. Mas quando a gente fala de as Índias, nós estamos falando de uma região, nós não estamos falando do país Índia, nós estamos falando do sul asiático e recebeu o nome de as Índias, tá bom? Então, todo esse processo das grandes navegações foi demorado, tá bom? Pode falar, Theo, tá levantando a mão ou você tá clicando aí sem querer? Acho que ele tá clicando sem querer. Então, gente, as grandes navegações, nós vamos tentar entender o processo de como que os europeus saíram dessa região aqui e chegaram no continente asiático, como que aconteceu essa comercialização, o que que levou os europeus a fazerem isso, ok? Os historiadores gostam de fazer uma comparação que é interessante. O processo das grandes navegações daquele período
é o mesmo processo de hoje do homem tentando chegar a Marte. Tentem fazer essa relação. Seria fácil a gente chegar a Marte hoje? Não. Não. Na Da, verdade, da mesma forma que não é fácil, não era fácil, não existia uma tecnologia para o homem navegar pelo Oceano Atlântico. E nós vamos ter aí vários problemas durante esse período das grandes navegações. Ok? Então vamos lá. Tranquilo, então, essa aqui, o objetivo, assim, a introdução da nossa aula. Ou seja, as grandes navegações começaram com o objetivo de trocas comerciais. Os europeus queriam encontrar esse caminho. No primeiro momento, nós vamos ter Portugal, mas depois nós vamos ter a Espanha, nós vamos ter os ingleses, os franceses, os holandeses. Todo mundo vai começar a usar essa rota marítima aqui do Oceano Atlântico. Mas, como eu já falei com vocês, vamos ter muitos problemas até que isso aconteça, tá? Vamos voltar aqui para o nosso livro. Olha só. Então, esse comércio, né, foi o que nós falamos aqui agora. Aqui na página 85, ele está falando exatamente sobre isso. Esse comércio, ele era utilizado nessa região aqui, que é muito interessante. Ó. Quando a gente pega aqui a... Deixa eu voltar aqui para o mapa. Que eu esqueci de mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente pega essa região aqui da Turquia, deixa eu ver se carregou. Aqui nós temos uma região que é um estreito, ó. Tá vendo? Ó, não é ligado, tem um canal aqui que passa, ó. Ok? Essa região, ela tem um espaço aqui, né? Que liga hoje a Turquia ao continente europeu, que faz essa ligação. E naquele período, as mercadorias passavam por essa região aqui também, tá bom? Peraí, deixa eu voltar. Então, essa primeira parte aqui está falando sobre exatamente isso. E aí a gente questiona assim, tá, os portugueses foram os pioneiros. Aí a gente pergunta, mas por que os portugueses foram pioneiros, né? O que fez com que Portugal fosse o primeiro país a se lançar em relação à exploração e das navegações de alto mar? Primeira coisa que a gente tem que entender, né, em relação ao pioneirismo português é a sua localização geográfica. Aqui. A localização geográfica de Portugal, então, é um fator muito importante para levar os portugueses a serem pioneiros em relação às grandes navegações. Tinha uma localização geográfica bem interessante, né? Outra coisa, naquele período, Portugal tinha sido o primeiro país que já vivia sobre um poder centralizado. Portugal já não vivia naquele esquema de feudos, eles já tinham um rei, já tinha uma burguesia bem estabelecida, ok? Então, querendo ou não, já tinha ali um acordo entre essa dinastia de Aves com os burgueses. Portugal já tinha um poder centralizado e as coisas já estavam bem organizadas ali. Então, isso facilitou muito esse processo, vamos dizer assim, do início das grandes navegações. O primeiro local que os portugueses vão conquistar é a cidade de Ceuta, nesse processo de expansão marítima, tá bom? Vamos tentar ver aqui onde se encontra essa cidade de Ceuta. Olha só, gente, Ceuta é aqui, quer ver? Ué, eu fechei o mapa, pelo amor de Deus. Você ouve Celta rebaixado? Aqui, vamos lá, ó. Compartilhou aí o Google Maps? sim. Aqui, ó. Então, a primeira cidade, olha, gente, a primeira cidade que Portugal vai ocupar vai ser... Deixa eu achar Ceuta aqui, peraí. Melídia, Ceuta e Melídia. Ceuta, não. Ó, não tô achando. Bom, tá mais ou menos aqui nessa região. Olha que coisa interessante. Esse espaço aqui, ó. Estão vendo aqui essa área aqui? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Essa região aqui, ó. Tá vendo essa região aqui? Isso é Melídia e tá no continente africano.
Vocês estão observando aqui, né? Espera que eu tenho alguém me mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver o que foi. O Arthur me perguntou se muita gente morreu nessa viagem. Arthur, não é que as pessoas só morriam. Olha só o que aconteceu. As pessoas não conheciam o Oceano Atlântico. Então, para eles, assim, eles iam andando no final do Oceano Atlântico, tinha um abismo. Eles acreditavam que o Oceano Atlântico era cheio de monstros. Então, muitos navios iam nessas grandes navegações, naufragavam, não voltavam, e as pessoas morriam de medo do Oceano Atlântico, porque eles começavam a fantasiar sobre o que existia ali dentro desse oceano. Então, muitas pessoas morreram, muitas mesmo, tá? Porque eles foram aprendendo com o erro. Ó, essa região que eu marquei aqui para vocês, ó, Melídia, ela pertence à Espanha. Olha só que coisa. Tá lá no continente africano. Olha aqui. Essa região, ó, pertence à Espanha. A Espanha tá próxima aqui, né? Mas pertence a eles. Eu não tô achando o Celta aqui. Deixa eu buscar aqui, deixa eu ver aqui. Celta. Celta, Espanha. Ah, tá aqui. E eu tava procurando em outro lugar. Ah, ó. Aquela região que nós vimos aqui, ó. Tanto essa região aqui. Ó, deixa eu marcar aqui. Tanto essa região aqui, Celta, e tanto aqui, Melídia, pertencem à Espanha. Mesmo estando dentro do continente africano, e aqui é Marrocos, né? Dentro de Marrocos. Então, a primeira cidade conquistada pelos europeus no processo das grandes navegações foi Celta, que era essa cidade que estava nessa região aqui, tá? No Estreito de Gibraltar. Aí eu pergunto para vocês, por que será que os portugueses estando nessa região aqui, o que levou os portugueses, estando nessa região, a terem interesse numa cidadezinha que estava aqui? Por que será, gente? Olha só, gente, essa cidade de Celta era a porta de entrada do comércio dos produtos da onde? Aqui do continente africano. Ok? Então, por isso, era uma conquista tão importante para os portugueses, a conquista da cidade de Celta. Quando eles conquistaram aqui essa região. Vamos dar um zoom aqui para a gente olhar direitinho aqui a cidade de Celta. Tem até uma ligação aqui, ó. Não é ponte não que tá aqui, tá, gente? É uma rota marítima que existe aqui. Mas também é bem pequenininho, ó. Não é algo grande não, ó. Aqui tem um muro separando, né? Para os africanos não invadirem aqui e pertencem aos espanhóis. E olha só que outra coisa interessante. Nós temos aqui Gibraltar, que é essa região, né, pequenininha que nós estamos vendo aqui. Gibraltar, que é esse pedacinho aqui, ó, pertence, adivinha quem? Aos ingleses. Olha que loucura. Como assim, professor? Aos ingleses. Essa região aí de Gibraltar pertence, então, aos ingleses. Ó. Are you sure about that? Aqui, ó, Gibraltar, que é essa região aqui, bem Não. pequena. Ah? Aí os ingleses assim, olha, a galerinha tá dominando lá, eu vou chegar lá porque sim. Aí brota eles a terra ali. Olha, nada a ver. A Inglaterra tá aqui, bem longe, ó, o Reino Unido onde é que tá. E Gibraltar tá aqui, nessa região aqui, bem pequenininho, ó. O aeroporto de Gibraltar passa pelo meio da cidade. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. É muito interessante isso. Deixa eu ver se eu encontro. Ali. É porque eu não tô achando aqui, mas eu sei que ele passa no lá meio em da cima, cidade. Lá em cima, tio. É aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o aeroporto de Gibraltar. Isso Meu Deus, aqui, como ó. eles passam aí? Ó, aqui é o aeroporto de Gibraltar, tá vendo? Isso aqui pertence à Inglaterra. O aeroporto passa no meio da cidade, ó. Olha aqui essa estrada. Ó. É uma estrada normal que liga a cidade. As pessoas meu passam Deus. por aqui. Então, Aí quando tá Eu vindo. já vi. Eu já O vi carrinho esse tá lá aeroporto, andando de mano. boas, aí do nada
Pou. Pau, vem um avião. Não é bem assim, mas Nhon. assim, quando tá vindo, saindo ou decolando qualquer tipo de avião, para aquela região ali Tudo. para que possa decolar. Então, olha só, é uma região Isso muito deve ser pequena. ruim. Mas por que, gente, que será que a Inglaterra tinha interesse nessa região aqui? Não sei. Vamos olhar qual é a Por causa do localização. comércio também? Olha Tipo, só, os hein? outros tá comerciando, eu quero comerciar também. Pronto. Gibraltar, mas aqui a Inglaterra conquistou Gibraltar já depois, lá durante o século XX, tá bom? Com isso, a Inglaterra controlava essa região aqui, ó. Por que essa região aqui é importante? Os navios passavam. Exatamente, olha só, é uma Aí região eles pediam que é exata. taxas. Exatamente, olha só. Então, os ingleses dominando ali o Estreito de Gibraltar, eles dominavam a entrada de produtos aqui, ó. Entrada e Itália. saída, né, gente? Para a Itália e para todo o continente europeu, tá? Então, até hoje, Todos. Gibraltar pertence aos ingleses. Uhum. Tio, Por isso que eu gosto, tá vendo? De trabalhar as grandes navegações, porque são várias curiosidades que a gente vai conhecendo em relação a isso. Pode falar. você pode diminuir o zoom até a gente ver a Itália, para ver a distância mesmo? Ah, Ah, tá vendo não, Itália? não, não, não. Não. Não o quê? Queria ver. Calma, esqueci. Ó, o zoom, Ali. o mínimo que nós temos, ó. Não, Aqui vai. nós temos o continente, aqui nós temos Aqui, a Itália. Tá ó, aqui. tá vendo? Aqui é o lugar que foi dominado pelos ingleses, não é? Sim, mas já no século XX, depois, tá? Aí os No- ingleses estão aonde mesmo? Eu não vi. Os ingleses estão aqui em cima, ó. Pera aí, deixa eu só apagar aqui. Ó, aqui, ingleses, Não. e aqui tá Gibraltar. Ah. Tá bem distante, né? Não tá com Não tá- som, não. Eu não vi aquela parte de Ah, você mostrou. ok, tá bom. Tá muito longe. É longe, né? Não é... Mas assim, os ingleses também têm uma ilha aqui nessa região aqui, ó. Que pertence a eles. Vamos achar aqui. Deixa eu ver se eu acho elas aqui. Olha Madagascar ali. Ilhas Malvinas. Deixa eu ver se elas estão aqui. É bem aqui na Argentina. E é um... Eu acho que é... Cadê as Ilhas Malvinas, gente? Bom, elas estão por aqui, nessa região aqui, na costa argentina. E pertence à Inglaterra. E tá longe pra caramba. Aqui, Ilhas Malvinas. Essas ilhas aqui, ó. Estão vendo ela? Essas ilhas, que tá longe pra caramba da Inglaterra. Olha a distância, hein? Ó, a Elas são Inglaterra duas tá ilhas. aqui. Né? Longe Essas um pouco. duas aí pertencem à Inglaterra. Até hoje, tá? Como Teve assim, gente? Teve até uma guerra entre Não sei. argentinos, agora no século XX, entre argentinos e ingleses, né, porque os argentinos falavam que essa ilha tinha que pertencer a eles, claro, por causa da questão da posição geográfica, mas essa guerra os argentinos saíram derrotados e os ingleses são os donos dessa ilha aqui, até hoje. Que coisa, né? Nossa, os ingleses querem ter um pedaço de terra em cada canto do mundo. Pra Em no cada canto final do se mundo, né? revoltar e É. o mundo todo ser dos ingleses. Bom, mais ou menos, Não né? vai Mas guerra mundial, enfim. gente. Então, gente, outra coisa, né? O mar era igual o espaço sideral para a gente hoje. Era conhecido como Mar Tenebroso, porque como não tinham conhecimento sobre ele, as pessoas tinham medo, literalmente. Morriam de medo do mar. Vamos acompanhar ali na página 84 esse textinho aqui que fala sobre o que era esse Mar Tenebroso. Todo mundo colocando aí ou só acompanhando na telinha. Fala assim, ó. Durante séculos, o mar Mediterrâneo foi um dos principais meios de ligação entre os povos da África, da Ásia e da Europa. Todo mundo sabe onde está o mar Mediterrâneo, né? Uhum. Vamos voltar aqui, ó. O mar Mediterrâneo. Ó, para quem não entendeu ainda, o mar Mediterrâneo é esse aqui. Ok? Durante muito tempo, séculos, ele era o único local onde os europeus, os africanos e os asiáticos navegavam.
Eles não navegavam para outro local. Eles só navegavam pelo mar Mediterrâneo, que é esse mar que nós estamos marcando aqui agora. Ok? Então, para eles, o mundo todo se resumia nisso aqui. Deixa eu ver alguém me perguntando. Como que os ingleses... O Arthur me perguntou, tio, mas como que os ingleses conseguiram ser donos de Gibraltar? Arthur, isso aconteceu num período no século XX, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que muitas modificações aconteceram, né, no continente europeu, e eles aproveitaram desse momento de modificações de fronteira e se apossaram dessa região de Gibraltar, que deveria pertencer à Espanha por localização geográfica, ok? Olha só, então, voltando aqui para o nosso livro, pera. Então, tudo acontecia ali pelo mar Mediterrâneo, né? Então, as pessoas não tinham muito outros contatos. Então, embarcações egípcias, fenícias, cartaginesas, gregas, romanas, árabes, bizantinas e de muitos outros povos cruzaram as águas desse mar, levando mercadoria de um lado para o outro. Deixa eu silenciar aqui que tem alguém cantarolando aí. Levaram mercadorias de um lado para o outro, também ajudando a difundir crença, valores, hábitos, costumes, entre outras coisas. Assim, a maior parte das viagens marítimas feitas pelos europeus acontecia pelo Mediterrâneo. O Atlântico era pouco explorado. Os navios que navegavam pelo oceano, em geral, pouco se afastavam da costa, evitando o alto mar. É bem verdade também que até o século V os europeus não dispunham de tecnologia náutica que lhes permitisse enfrentar os perigos de alto mar com segurança. Embora o Atlântico apresentasse perigos reais, como tempestades e ondas violentas, haviam também os perigos imaginários. No início da chamada moderna, existia ainda um grande número de pessoas crentes de que o Oceano Atlântico abrigava seres monstruosos que afundavam embarcações e devoravam seus tripulantes. Outros acham que ao sul o oceano estava sempre em chamas e terminava em um abismo sem fundo, ou que tinham ondas gigantescas. Em razão de tantos perigos, verdadeiros ou fantasiosos, os portugueses costumavam chamar o Atlântico de Mar Tenebroso. Então, gente, o Oceano Atlântico é um oceano perigoso? Com certeza é um oceano perigoso. Ponto. Por quê? Porque se você não tem uma embarcação própria para fazer navegação durante o oceano, você pode pegar uma tempestade ou qualquer outra coisa e facilmente você naufraga, ok? Só que, então o que as pessoas faziam? Saiu as embarcações, nós vamos para o oceano. Elas não voltavam, as pessoas começavam a imaginar um monte de coisa. Ah, lá tem onda gigante, lá pega fogo, lá tem monstro que engole as pessoas. Então, muito daquilo que a gente vê lá no filme Os Piratas do Caribe, aqueles monstros, né, que a gente consegue observar aqui no filme. Todo mundo aqui já assistiu Os Piratas do Caribe, né, gente? Não. Como Tio, eu assim? não sei, mas eu acho que eu não assisti. Eu nunca assisti também não, mas eu queria assistir. Mas são vários filmes. Comecem a assistir desde o começo, é um filme muito bom. Aproveita a quarentena. Assim, Yay. ele não é histórico não, tá, gente? Ele não tem, assim, dados históricos não, mas é um filme bom, podem assistir, tá? Dentro dos Piratas do Caribe, eles falam muito de monstros nos oceanos e tal. Isso está muito relacionado ao imaginário dessa época, como as pessoas não conheciam. Tudo aquilo que é desconhecido gera imaginação. É igual a gente falar que... O Matheus falou que assistiu todos. Eu também assisti, Matheus. É igual aquilo que a gente fala que, por exemplo, no espaço sideral existem os extraterrestres com cara de monstros. Por que a gente imagina isso, gente? Porque a gente não conhece. Tudo aquilo que a gente não conhece gera na gente uma expectativa, um medo, uma imaginação. E isso era o que acontecia naquele período com o Oceano Atlântico. Os aliens, né? Quantos filmes de aliens, gente? A gente já viu, a gente já... Os alhos, mano. Muito alho. Muitos aliens, né? Naquele período, quando logo começou as navegações, nós temos aqui a imagem aqui do mapa da página 85 já. Deixa eu ver aqui. O ET, muito bem, filme ET, Matheus lembrou. As navegações eram feitas, então, ó, primeiro local que os portugueses conquistaram. Deixa eu marcar aqui.
celta. Depois eles foram fazendo a navegação. Observem aqui, gente, que eles estão bem próximos ao próprio continente africano. Eles não se distanciavam, tá? Eles não iam muito para dentro do Oceano Atlântico, não. Eles ficavam ali bem próximos dessa região. O que aconteceu? Naquele período, existia o Cabo do Bojador, né? Que em cerca de 20 anos, os portugueses, cerca de 20 navios portugueses acabaram naufragando, tentando atravessá-lo. Por quê? O que acontecia? Os portugueses saíam aqui dessa região sem ter conhecimento geográfico, de navegação nenhuma, vinham. Quando chegavam aqui nessa região, essa região é uma região que está próxima ao litoral e é uma região cheia de corais. Só que os corais ficam escondidinhos ali embaixo d'água. Então, os navios portugueses iam navegando, quando chegavam naquela região, batiam nos corais e naufragavam. Ok? Então, as pessoas morriam de medo de passar por essa região, e aí o imaginário já ficava crescendo dentro da cabeça dos portugueses, que ele tinha um monstro, que ele tinha um problema, né? Então, mais de 20 navios portugueses naufragaram nessa região aqui, por causa dos corais. Eles não sabiam que eram corais que tinham ali. Demorou para que eles entendessem, né? Porque eles não conseguiam navegar fora, longe do litoral da costa africana, tá? Então, a ideia, isso foi feito só depois, é que eles contornassem o Cabo do Bojador para que eles conseguissem escapar desses arrecifes, desses corais. Mas quando eles perceberam que eles tinham que fazer isso, eles já tinham naufragado um monte de navio, tá bom? Então, Portugal, pouco a pouco, foi crescendo, foi se desenvolvendo e foi estabelecendo aqui as suas rotas comerciais. Ok? Essas atividades aqui eu já passei nas orientações, né? Mas vamos aqui fazer uma correção rápida. Ou seja, era para a gente ter feito, né? Vamos lá. Todo mundo pegando aí, então. Quem já fez, acredito que todo mundo já tenha feito. Então, qual é a ideia agora? Como nós já fizemos a atividade, nós já enviamos, mas eu acho que eu não enviei ainda a correção, não, né? A chave de correção. Então, vamos fazer a correção aqui agora, para ver o que a gente faz. A questão número 1 fala assim: em 1453, os otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla. De que maneira essa conquista impactou as relações comerciais entre a Europa e a Ásia? Primeira coisa, nós vimos ali que Constantinopla, na Turquia, no Estreito de Bósforo, funcionava como uma ponte comercial entre a Europa e a Ásia, tá? Então, o que aconteceu? Após as conquistas, eles começaram a cobrar elevada taxa das caravanas que por ali passavam. Então, é nesse sentido que vai impactar as relações comerciais. Ok, gente? Ou seja, vamos tentar entender o que ele está falando aqui. Os otomanos conquistaram a região que hoje pertence à Turquia, que é essa região aqui. Ok? E aí, o que eles começaram a fazer? Os produtos que vinham aqui, ó, da Ásia, eles começaram a cobrar impostos para passar aqui nessa região. Para passar o produto que vinha da Ásia por essa região aqui, tinha que pagar um elevado imposto. Tá bom? Então, por isso que modificou-se tanto assim. Deixa eu marcar aqui de novo. Então, ó, funcionava... Peraí. Funcionava como uma ponte comercial entre a Europa e a Ásia, e aí eles passaram a cobrar elevadas taxas das caravanas que por ali passavam. Ok? Sobre essa questão? Uhum. Ok, então vamos lá. A 2 fala assim: até o século XV, o Oceano Atlântico foi pouco frequentado pelas embarcações europeias. Por quê? Porque, né, naquele período, né, os europeus evitavam navegar em alto mar porque eles tinham uma ausência de tecnologia náutica, ok? Então eles tinham medo das tempestades,
das ondas, né? E eles tinham um desconhecimento da região e uma crença na existência aí desses monstros marítimos e tal. Então, por que que os europeus evitavam navegar em alto mar pelo Oceano Atlântico? Porque eles não conheciam, eles tinham medo. Se você não conhece alguma coisa, o desconhecido te deixa cauteloso. Primeiro momento te deixa cauteloso. Agora, se o desconhecido, além de ser desconhecido, você já sabe que várias pessoas foram naquele desconhecido e não voltaram, você vai querer ir também? Você vai ter medo, né? Que é o que vai acontecer com os portugueses, tá bom? Depois, tranquilo então, essa 2? O porquê que os portugueses tinham medo? Sim, né? Alguma dúvida? Inquietude? Não. Não? Ok. E aí ele explica qual foi a importância da expedição de Portugal nesse período, né? Descreve as principais etapas. Bem chata essa questão aqui. Então, primeiro conquistaram o Celta, depois eles foram fazendo expedições rumo ao sul da África, depois conquistaram as Ilhas de Madeira e Açores, e por último fizeram a travessia do Cabo do Bojador. Calma. Antes de acabar a nossa aula, que já está acabando, eu queria que a gente assistisse um videozinho pequenininho que eu separei aqui pra gente. Deixa eu ver se ele tá aqui direitinho. Espera aí. Tá aqui. Que é um resumo do que nós falamos aqui agora, tá bom, gente? Grandes navegações. Tá saindo o som? Sim. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Travou, gente? Pra mim, não. Portugal. Não, que alguém colocou aqui que travou. Mas aí, vocês estão conseguindo assistir? Deixa eu ver. Tô. Ah, tá. O Matheus travou, ele tá falando. Só o Matheus, tá, Matheus? Depois eu te passo o link para você assistir o vídeo sozinho. É o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo.
Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Então é um resuminho da nossa aula de hoje, esse vídeo, né? Para quem não assistiu, vou deixar o link aqui. Fala, Giovana. Giovana levantou a mão. Deixa eu colocar aqui no bate-papo o link do vídeo. Quem não conseguiu assistir, clique no link aí, tá? Para assistir o vídeo. É muito importante esse vídeo aqui agora, tá? Nós passamos um... Oi. Eu não consegui corrigir a 2 a 3, porque quando eu fui tirar o print, aí apagou. Mas aí depois o tio vai passar de novo para vocês a questão do gabarito. Aí depois qualquer dúvida você me manda mensagem, tá bom? Porque agora o tio tem que sair porque outro professor tem que usar a sala, tá bom? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, vão me mandando pelo WhatsApp e a gente vai se falando, tá? Assim com as orientações. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.